isso mesmo. Não, porque a galera também leva muito a sério as coisas que eu falo, entendeu? Igual eu peguei, eu gosto de provocar a galera, entendeu? Igual o Elon Musk mandou as antenas, né? Lá do Starlink. E no mesmo dia ele estava lá em Boca Chica, no Texas. É porque o pessoal é que não assiste. Porque se vocês assistissem o que eu mostro, vocês não iam me criticar. Há 2 semanas atrás ele fez uma apresentação lá em Boca Chica, mostrando o futuro e tal, e não sei o quê. A última pergunta foi de um cara de lá, que falou assim, não, eu não tenho pergunta não, cara, eu só quero convidar você, porque daqui 2 semanas vai ter a nossa festa aqui local e tal, você vai? E ele falou, vou, pode colocar meu nome, vou eu e meu filho. E agora foi esse final de semana, então ele apareceu lá na festa e tal. Era tipo um momento meio Mardi Gras, lá de carnaval que rola. É uma festinha ali uma quermesse, a quermesse ali é a quermesse ali de Boca Chica. E ele tava lá, e com o bebê dele no colo, entendeu? Aí eu falei, tá vendo, cara? O cara no mesmo dia mandou as antenas e tá com o bebê dele no colo curtindo a quermesse. Você vem falar que o cara é mau, cara. Eu acho que vamos colocar algumas coisas também pra gente pensar essas questões aí de perguntas de pesquisa, né? Eu tenho mesmo que ter sempre a necessidade do bom e do mal. Eu tenho que trabalhar a vida maniqueisticamente. Não existe o cinza. Outra coisa, tá? Ele precisa ser messiânico para que eu goste de uma atitude X ou Y, ou para que eu desgoste dela, né? É como eu pontuei. Eu não concordo com sequer com a existência de bilionários no mundo, porque a minha ideologia é assim. Só que, primeiro, eu jamais tentaria impor qualquer tipo de ideologia, porque senão eu estou sendo tão fundamentalista como qualquer religiosidade que eu já critiquei por isso ao longo da história da humanidade. Quantas vezes o fundamentalismo não foi o vilão e ainda vem sendo, né? Então, né, para que eu não haja contra tudo aquilo que eu acredito, eu pelo menos preciso ter alguma base de fala sobre a criatura, né? Então, assim, ele é muito... Quando ele se aventura a comentar a América do Sul, é melhor ele ficar de boca fechada, né? Então, deixa ele se aventurar comentando possibilidades aí das coisas que ele, né, realmente tem algum foco e tal. E é complexo. Você vê, as figuras são mais complexas, né? Ele tem uma história familiar que coloca ele naquele lugar de privilégio, que não é uma história simples, né? A gente está falando de apartheid. Exato. Só que quando a gente olha tudo isso, a gente está vendo esta deveria ser a realidade de tudo, uma coisa mais ampla do que o meu simples bom e mal, né? Então, como a gente precisa desse tipo de pensamento que veio das humanidades, que perpetua, se interpenetra nas humanidades, como a gente precisa disso, né? Eu sempre fui muito contra pessoas que colocavam como menos científico, né, a questão das humanas. Porque a gente sabe, né? A gente viveu também vendo um monte de coisa meio riponga demais, né? Então, aí vira aquele estereótipo, né, de quem estuda humanas. Eu perdi tudo isso quando eu entrei na faculdade de História, quando eu vi os primeiros documentos que eu tinha que analisar e que eu tinha que coletar um monte de fonte diferente para saber se a palavrinha X, se eu podia validar aquela palavra. Você fica meses, né, olhando pergaminho, manuscrito, não sei das quantas, para você Não, é um erro validar. Falar que humanos não é ciência. Muito Isso difícil. É um erro gigantesco. Eu acho mega mais difícil. Por quê? Porque eu lido com o humano e eu lido com o que não é exato. Então, é muito mais difícil, sinceramente. Porque tem a parte desde subjetiva, que eu comecei, né? nas exatas, claro, tem sua super dificuldade, mas o lado das humanidades, pelo amor, porque tem a subjetividade. Quanto campo de discussão e vieses e etc., não é fácil, né? É isso mesmo. Mas você falou 2 palavras aí super importantes, esse negócio do Elon Musk, que é, primeiro, que as coisas são muito mais complexas do que as pessoas falam, e segundo, a principal palavra, cinza, galera. O mundo, ele não é preto e branco, entendeu? Ele tem ali, né? Tem várias, né? Tonalidades ali no meio. De toda a supremacia, entendeu? Horrível dos brancos, mas pensando na leitura, né, que a gente faz de bem e mal, isso tinha que ter caído há muito tempo. É uma visão quase ultra-religiosa do mundo, né, de céu e inferno ainda, sabe? Então, por favor,
Né? Esse Pokémon precisa evoluir, sinceramente. Com certeza. Né? Por isso, não fiquem bravos. Eu só vou lá para encher o saco de vocês. Porque eu sei que vocês gostam, entendeu? Aí começa a pancadaria. Ó, eu vou ficar no pé do Sérgio, tá? A próxima vez se ele botar um brilho no Elon Musk, assim, colocar um douradinho nele, chá comigo. Não, eu falo o seguinte: se o Elon Musk for lá resgatar o Hubble e trazer na nave dele, eu construo a estátua dele. O dia que ele trouxer o Hubble e meter no museu... Lembre-se da Nutella, do banho de Nutella e deixar Tô devendo, né? Mas a estátua é mais fácil. É vero. Nesse Melhor ponto, assim. Ela é mais fácil.